Bom dia a todos. Enquanto espera a apresentação, eu queria agradecer profundamente a Joana pela hospitalidade aqui na FGV, não só esse evento, mas desde que cheguei no Brasil antes da pandemia, de me receber como professor visitante, de me buscar para realizar e desenvolver esses trabalhos conjuntos em geral, e com toda a ajuda que ela deu, tanto na organização dessa conferência, como na edição especial de Dilemas, que lançamos digitalmente ontem e que lançaremos em versão impressa hoje. Eu tenho aprendido muito ao longo dos anos com o trabalho dela e também esse ativismo em termos de políticas públicas, que eu admiro muito. Também quero agradecer à administração da FGV por nos receber hoje. E, enfim, vamos lá. Hoje eu vou apresentar um esboço, um overview de um livro que eu estou escrevendo, que é sobre, principalmente as facções brasileiras, mas não só as facções brasileiras, senão uma modalidade de crime organizado na América Latina, inclusive nos Estados Unidos, que para mim é muito atrelado à questão de governança criminal, que são gangues prisionais ou organizações criminosas cuja base de poder é dentro do sistema penitenciário. Eu chamo esse tipo de grupo, no livro, eu chamo de leviatãs criminais. Aí eu vou tentar, ao longo da apresentação, explicar por que eu uso esse termo, mas você vê que nesse termo já está embutido essa ideia de que esses grupos governam, né? Vamos lá. Então, desculpa também que alguns slides estão em inglês, mas eu vou traduzindo também para que quem fala espanhol pode entender. Tem quatro fatos estilizados, ou quatro características de governança criminal na América Latina, que eu acho curioso e importante pensar no conjunto. Um é que a governança criminal é muito comum. Dois, ele é muito persistente, ao longo de tempo ele persiste. Três, ele é capaz de pacificar parcialmente ou até quase completamente periferias urbanas. Então ele tem efeitos no nível macro importante. E quatro, nossas ideias, nossas teorias, os conventional wisdoms que temos sobre o crime organizado não batem muito bem com a realidade empírica. Vamos olhar mais de perto esses quatro pontos. Governança criminal é muito comum. Como eu mostrei ontem, com dados de survey que foi feito em todos os países da América Latina, de Latin Barómetro, a gente consegue estimar um número, uma porcentagem de 13% da população da América Latina vive, né, com a experiência de um gangue que ou proíbe roubo ou coloca zona na região onde mora. 13%. Isso dá uma estimativa de 79 milhões de pessoas pela América Latina que têm essa experiência de governança criminal. Não sempre tão militarizada como aqui no Rio, mas, de alguma forma, um grupo criminal, não do Estado, que está colocando as coisas em ordem. É muito persistente. Eu poderia bem ter usado aquele mapa que a Joana apresentou agora, mas esse mapa é parecido, mostrando onde domina o Comando Vermelho, onde domina a milícia, o terceiro comando. E como a Joana bem mostrou, isso persiste ao longo das décadas. O Comando Vermelho aparece nas favelas cariocas nos anos 80. São 30 anos atrás. Tem pessoas que nascem num contexto de governança criminal, cujos pais também nasceram dentro de um contexto de governança criminal. São gerações já que vivem baixo esse regime. Governança criminal tem a capacidade de afetar em nível macro taxas de homicídio. Eu não vou entrar no debate sobre São Paulo, como se explica essa caída profunda dos homicídios. Podem ter sido políticas públicas, claro, né? Teve sua contribuição. Mas imagina São Paulo se tivesse uma guerra entre 3 ou 4 facções. Com certeza não teria esse resultado de ter, hoje em dia, uma taxa de homicídios estável abaixo de 10 por 100 mil habitantes. Aqui embaixo você vê
perdão, aqui embaixo, é El Salvador, um caso que ouvimos algo ontem que vamos ouvir mais hoje. E esses picos e essa caída drástica aqui, mais que metade, foi a primeira trégua das maras, lá em 2012. E depois vários momentos chaves na evolução da Guerra das Maras, lá, que também são como se fossem facções, né, nascem dentro da prisão, afeta de forma brutal a taxa de homicídio. Bom. E, finalmente, o conventional wisdom, né, que aqui há crime organizado, cresce onde o Estado é fraco ou ausente, esse não está totalmente errado. Obviamente que em Dinamarca e Suécia não vemos grupos criminosos tão fortes. Mas alguma coisa está errado, porque em muitos lugares o que a gente vê é que onde tem mais Estado, o crime está mais forte. É só você pensar no próprio Brasil. Né, onde que as facções são as organizações criminosas mais fortes. E as mais fortes deles são o Comando Vermelho e o PCC. Onde eles nasceram? No Sudeste. Onde que a facção mais forte nasceu e até hoje é o seu quartel-geral? É São Paulo. São Paulo não é um estado fraco dentro da União Brasileira. É talvez o estado com mais capacidade. Tem mais, todas as medidas que os politólogos usam, metrô, número de bancos, número de autoestradas, São Paulo lidera. Mas também tem o crime mais forte. E você vê isso também regionalmente. O Brasil não é o país mais fraco da América Latina, mas tem umas organizações criminosas muito poderosas, que chegam chegam no mesmo patamar que os traficantes internacionais da Colômbia e México. Se você olhar Centro-América, você vê alguma coisa parecida também. El Salvador tem as maras mais fortes, mas não é que El Salvador é um estado mais fraco que Guatemala. Talvez ao contrário. E você vê também, não vou me deter muito aqui, mas nos estudos quantitativos que fizemos com aqueles dados de Latin Barometer que eu falei ontem, onde tem presença de grupos criminosos que não governam, você vê que as pessoas geralmente avaliam o governo pior, tem menos confiança no governo estatal, acham que a polícia é mais corrupta, mas onde tem grupos que governam, você vê o oposto. Tem mais confiança no governo estadual, né? E também o ingresso é maior nessas áreas. Então, alguma coisa está errado. A governança criminal é mais forte em alguns lugares onde sim tem Estado, onde sim o Estado está gastando recursos. Como explica isso? Como explica esse paradoxo, né? Porque os grupos mais fortes, onde tem estados relativamente fortes, no meu argumento, é porque a repressão muscular do Estado, a repressão militarizada, se quiser dizer, do Estado, pode até fazer crescer a governança criminal. Bom, vamos dizer que isso é verdade. Mas se isso for verdade, isso também não explica todo o puzzle, todo o paradoxo. Porque se o Estado acidentalmente fortalece o crime com políticas talvez mal conseguidas, por que o Estado não aprende a não fazer isso? Porque durante 30, 40 anos, o Estado não reorienta sua capacidade para eliminar ou pelo menos minimizar a governança criminal. É que o Estado é miope? É porque o Estado não entende? Dificilmente isso explica 30, 40 anos de governança criminal. Talvez o início, mas depois vai aprendendo. Será que é corrupção? Olha, todo mundo sabemos que tem corrupção, todo mundo sabe que entra coisas dentro da prisão, que tem tráfico de drogas, gera certa corrupção. Mas eu não acho que isso explica a governança criminal nessa escala. Não é que os grupos criminosos estão pagando suborno aos governos legítimos para poder governar 79 milhões de pessoas. A corrupção em si não explica. É que o Estado está nem aí, está negligente? Também não acho, porque o Estado usa muitos recursos no combate ao crime. Esse aqui é o Lincoln Garcia, que eu entrevistei. Esse é um homem que dedicou a vida toda e muitos recursos do Estado para lutar contra o PCC. E que ele me contou que o logro maior na vida dele foi construir justamente o organograma do PCC. Então o Estado não é que o Estado não está tentando, ou que não quer
o que está assim, nem aí. Então, o que explica, para mim, é que a governança criminal é útil para os estados. De alguma forma, a governança criminal serve algum interesse, não de algum indivíduo ou algum governo ou outro, mas do Estado com maiúsculo. E, de fato, eu diria que tem uma utilidade única para os Estados, porque os grupos criminosos são bons em governar lugares que o Estado não tem muita capacidade de governar, que são as periferias urbanas e os sistemas penitenciários. Os grupos criminosos conseguem governar bem nesses lugares onde o Estado é ruim de governar. Então, por isso, acaba sendo muito útil para o Estado. Deixa eu retirar um pouco este argumento, que é o argumento do livro que eu estou escrevendo. E, Joana, por favor, me dá o tempo para eu me controlar. Bom, eu sou cientista política, a gente começa nossos estudos com o Thomas Hobbes, mas nesse caso eu acho o trabalho dele muito relevante. Aí eu chamo isso da espada de dois gumes do Estado. O Hobbes, ele falou que sem a espada, né, do Estado, sem a força de repressão do Estado, o covenant, o contrato social, é só palavras, né? O Estado tem que ter essa força repressora para que todos nós cumprimos a lei, né? Não, mas essa espada do Estado é para ficar guardado, né? Para ficar dentro do, não sei nem como se chama em português, aquela coisa que guarda a espada, né? A bainha. Agora, é para ficar na bainha. Uma outra vez você tem que tirar para dar medo na população, sei lá, para deter. Mas geralmente as pessoas seguem as regras e você vê isso na ordem dia a dia. Só que, no caso de encarceramento massivo e de repressão a drogas, não é bem assim. A repressão a drogas é uma repressão constante, mas as pessoas continuam usando drogas. Tanto que você tem que jogar muitas pessoas presas. Colocar centenas de milhares de pessoas presas é porque não estão sendo dissuadidos a cometer crimes. A espada não está funcionando, então a espada está ali, sempre. Né? É um esforço enorme que o Estado faz sem conseguir o resultado, que é a obediência sem ter que reprimir. E a repressão a drogas é muito... Se você for comparar a história de escravidão, é muito interessante comparar, porque a escravidão sim teve um período de muita repressão no século XIX, mas chegou uma hora que realmente não tinha mais tráfico de escravos abertos. Tudo bem, hoje em dia tem tráfico de pessoas, mas é uma outra coisa, escondido. Não teve um período de uma guerra contra a escravidão, feito pela Inglaterra, mas depois, hoje em dia, você não tem policiais indo lá estourar paióis de escravos humanos, como tinha na época, né? Mas drogas sim, é uma repressão constante do Estado. Essa repressão, na minha visão, ele não só não acaba com os grupos criminosos, mas muitas vezes ele fortalece esses grupos por mecanismos que eu vou falar um pouquinho mais em frente. Mas ele cria prisões que são estados de terror para os presos, em que o preso é indefeso e que acabam se juntando em facções. Ele transfere presos para lá para cá. Ele dá às pessoas na rua a expectativa de ir preso. E que então eles dão às pessoas na rua motivos para obedecer aos traficantes. Tá. Bom, e a repressão de drogas também, né? Ele eleva o lucro associado à droga e ele dá motivos ao traficante na favela governar aquela zona. Porque assim a polícia não entra, ele consegue vender mais droga. Esse é o lado do counterproductive repression, né? Repressão contraproducente que o Estado faz que, sem querer ou com querer, não sei, faz com que os grupos criminosos ficam mais fortes. Mas, por outro lado, isso acaba servindo um certo interesse do Estado. Isso que eu chamo de o projeto compartido de governança. O Estado acaba sendo, por bem ou por mal, parceiro com as facções na governança da periferia urbana. E isso acaba sendo estável. Não digo que é bom, não digo que é certo, mas é estável. Bom,
Agora, deixa eu falar um pouco desses counterproductive repression, que eu acho que mais tem a ver com aqui hoje. Esse diagrama é complicado, mas vamos supor, aqui que é uma prisão, né? É onde nasce uma facção. Vamos supor que é Ilha Grande, né? Aí você tem essas setas vermelhas, são ação do Estado. O Estado faz encarceramento massivo, né? Ele joga muitas pessoas nessas prisões, ele cria condições ruins dentro dessas prisões. E os grupos criminosos, essas setas, né, grises, eles fazem o quê? Eles conseguem governar a prisão e forçar as guardas para trás, né, para fora da prisão, e eles ganham esse espaço. Esse é um primeiro passo. Depois, o Estado faz o quê? Ele transfere os líderes dos gangues para outras prisões, né? Ele expande o sistema carcerário, constrói novas unidades. São Paulo hoje em dia tem não sei quantas 200 unidades prisionais. A maioria deles construído depois do nascimento do PCC. Então o Estado vai construindo mais prisões para os grupos controlar. Ele transfere os líderes para essas prisões, né? Aí propagação desses grupos. Ao mesmo tempo, aqui vamos supor, é a periferia, né? E as pessoas da periferia sendo preso, um projeto de encarceramento massivo, isso faz com que a facção dentro do sistema penitenciário tenha um poder na periferia. Ele tem esse poder porque as pessoas sabem que eles vão presos em algum momento. Então, muitas vezes essas facções, quando tomam conta das periferias, nesse processo de faccionalização que tomou o Brasil, que é o que estuda o livro, né, em detalhe, você vê que em muitos lugares as rixas entre gangues pequenas, entre galeras, e isso também aconteceu em El Salvador, essas rixas pequenas com gangues de rua, foram aplastadas por facções prisionais que pacificaram aquelas favelas. Tudo bem, começa a ter guerras maiores, né? Guerras de tráfico, guerras entre facções. Mas a vida dentro daquelas comunidades melhorou, porque agora só tem uma facção. E essa facção coloca a ordem. É outro processo obesiano, né? A facção começa governando no prisão, e com isso ganha espaço, e depois ele começa a governar na periferia, também ganhando espaço, normalmente para o tráfico de drogas, para o varejo de drogas. E esse mercado de varejo de drogas, por que ele tem tanto lucro? Por que ele vale tanto? Também pela repressão do Estado. Porque a facção tem algum motivo para governar toda uma comunidade periférica, porque é ali que ele vende a droga. E governando desse jeito, a polícia entra menos. E quando entra, ele tem onde esconder. Então, esses são vários mecanismos pelo qual a repressão do Estado, repressão muscular, com armas, com policiais, com construções, né? Construindo prédios, presídios, construindo batalhões, não uma coisa barata, nem negligente. Esse esforço do Estado fortalece e nutre o crime. Obrigado.